Discipulado Dinâmico, capítulo 6, parte 4, sobre fatores motivadores no trabalho de aconselhamento. Oitavo fator: ter objetivos definidos. Muitas pessoas começam a fazer o aconselhamento de um novo crente sem ter uma ideia clara do que está objetivando realizar em sua vida. É importante termos objetivos específicos no aconselhamento, de modo que possamos aplicar nosso esforço em determinado programa que nos leve a atingir essas metas. No capítulo 4, examinamos essa necessidade até certo ponto. Os objetivos não podem atuar como camisas de força, entre aspas, no aconselhamento, nem devem inibir ou extinguir a orientação do Espírito Santo. Pelo contrário, eles devem servir para dar-nos mais liberdade no trabalho de aconselhamento, pelo fato de sabermos aonde nos dirigimos. Poderemos discernir com mais facilidade tudo o que precisa ser modificado em cada estágio da vida do novo crente, a fim de conduzi-lo à maturidade cristã. Tendo alvos definidos, temos também a possibilidade de atuar de modo sistemático na comunicação das verdades espirituais a um novo crente. Um programa de ação bem planejado e sistematizado será mais eficaz para a estabilização espiritual da pessoa do que um do tipo ensaios e erros, no qual certas verdades fundamentais podem ser inadvertidamente ignoradas e negligenciadas. Planejamento e estabelecimento de alvos definidos são princípios básicos da função da liderança. Um dicionário define liderança do seguinte modo: ato de ensinar o caminho, ato de conduzir, orientar ou guiar os passos de outrem. Essa definição contém alguns princípios para o trabalho da liderança espiritual no aconselhamento. Primeiramente, ela traz implícita a ideia de ensino, que é parte de mostrar, conduzir, guiar e dirigir. Em segundo lugar, essa definição deixa entender que sabemos em que ponto a pessoa se encontra e aonde queremos que ela vá. Trata-se claramente de uma referência ao estabelecimento de objetivos e de um relacionamento pessoal. Por último, ela sugere que sabemos em que ponto nós nos achamos e para onde estamos nos dirigindo. Um elemento básico no estabelecimento de alvos para outrem é tê-los estabelecido por nós. Precisamos ter objetivos claramente definidos e saber transmiti-los a outros. Essa é a única maneira de conseguirmos que eles se desenvolvam na direção certa. A pergunta básica a ser respondida é: quais são nossos objetivos, tanto para nós como para o trabalho de aconselhamento? É essencial que esses alvos sejam bíblicos. Nesse ponto, pode ser proveitoso fazermos um estudo dos objetivos de Paulo para o trabalho de aconselhamento. Ele fala deles em Colossenses 1, versos 28 e 29, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Também em Colossenses 2, versos 2 e 3, objetivos práticos para se atingir o objetivo principal. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Nono fator: participação. Que a participação é um fator motivador parece-me tão óbvio que hesito em mencioná-lo. Contudo, eu o farei para não deixar o assunto incompleto. Ela é verdadeiramente um forte elemento motivador. Em nossa sociedade secular, existem inúmeros exemplos dessa verdade.
Nas Forças Armadas, por exemplo, quando um oficial se acha em combate, juntamente com seus soldados, estes se sentem grandemente motivados à luta. No mundo dos negócios, numa época de muito trabalho, se um executivo se puser a auxiliar seus subalternos, eles se sentirão altamente incentivados a trabalhar melhor e por mais tempo, sem nenhum problema. Exemplos desse tipo acham-se em toda parte. Paulo usou a participação como um fator motivador básico para conseguir que os crentes com quem trabalhava e a quem ajudava fizessem aquilo que ele achava ser certo. Aqui tocamos novamente na questão do exemplo, mas apresentando um novo e prático aspecto. Em 2 Timóteo 3, versos 10 e 11, procurando incentivar Timóteo para que se tornasse um crente mais eficiente, ele afirmou: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Também em Filipenses 4, verso 9, ele mostra essa verdade claramente. Porque também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Precisamos fazer tudo o que pedimos ao novo crente para fazer. Talvez a esta altura devamos apresentar uma lista de ações e atitudes para verificação. A lista seguinte também contém elementos que precisam ser encontrados tanto no novo crente como em nós. Ações: testemunhar. Atitudes: peso pelos perdidos. Ações: momento devocional. Atitudes: amor. Ações: comunhão cristã. Atitudes: fé. Ações: mordomia. Atitudes: esperança. Ações: obediência, etc. Atitudes: paciência, etc. 10º fator: entusiasmo. A comunicação do entusiasmo como fator de motivação é feita mais pelo exemplo do que pela exortação direta. Portanto, a motivação que provém do entusiasmo depende da intensidade do nosso próprio entusiasmo pela fé cristã. Essa verdade às vezes nos incomoda um pouco, porque para muitos de nós é difícil ter o entusiasmo que deveríamos. Você se sente animado a testemunhar de Cristo, a ser embaixador de Deus? E será que transmite isso para os outros? E quanto ao estudo da palavra de Deus, você aprende muita coisa em seu estudo? Isso gera mais entusiasmo em você? Transmite aos outros crentes um verdadeiro entusiasmo pela comunhão com os irmãos? E a lista de perguntas continua indefinidamente, mas todas convergem para um só ponto. Você é sincero em seu entusiasmo pela fé cristã? Paulo deu muita importância ao papel do entusiasmo no seu próprio ministério. Nos aspectos da comunhão e testemunho, sua atitude é claramente exposta em Romanos 1, versos 11, 12 e 15. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Leia-se também 1 Tessalonicenses 2, versos 8 a 12. Juntamente com outros textos. Deus pode gerar em nós um entusiasmo sincero, visível a todos. E isso será de grande valor no sentido de incentivar o novo crente para que deseje crescer em Cristo. 11º fator: ser eu mesmo. O último fator de motivação que examinaremos é a importância da sinceridade plena.
Isso significa simplesmente não tentarmos colocar uma máscara de perfeição quando estamos diante das pessoas, mas sermos sinceros. No trabalho de aconselhamento pessoal, não devemos aparentar algo que não somos. Muitas vezes somos tentados de maneira sutil a agir assim. Um exemplo: talvez conheçamos certo crente que faz um excelente trabalho de aconselhamento e vemos que as pessoas se mostram muito impressionadas e atraídas para ele. Quando verificamos isso, somos sutilmente tentados a agir como esse outro crente ou a fingir que agimos da mesma maneira. Nem sempre é errado nos conformarmos ao modo de vida de outra pessoa, principalmente quando se trata de um crente amadurecido espiritualmente. O problema surge quando começamos a querer mudar nossa personalidade e não apenas imitar os aspectos espirituais de sua vida. Isso acaba dando-nos um ar de falsidade e prejudica nossa eficiência no trabalho de aconselhamento. É essencial que entendamos que Deus pode tornar nossa vida e personalidade em algo que vale a pena ser transmitido a outros ou imitado por eles. Não existem razões plausíveis para que aparentemos ser aquilo que não somos. O mais forte fator motivador que temos à nossa disposição é o testemunho de uma vida transformada e em transformação. Que Deus possa operar plenamente em nós e usar esse fator em toda a sua plenitude. Em 1 Tessalonicenses 2, verso 8, Paulo diz o seguinte: assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amado de nós. Encerramos o capítulo 6 e amanhã, se Deus permitir, iniciaremos o último capítulo, que é o capítulo 7, intitulado Resumindo Tudo. Deus abençoe.